É importante lembrar que, levando em consideração o Código de Processo Penal, qualquer cidadão pode dar voz de prisão a alguém que estiver cometendo um crime flagrante, certo? Qualquer cidadão. Não me parece que fosse o caso ali, né, para Carla Zambelli tomar a decisão de sacar a arma e correr atrás do cara. Não me parece que ele estivesse fazendo algo que a gente possa considerar um crime flagrante ali. Acho que esse é um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Mas o Mota trouxe também o questionamento sobre o pedido de perda de mandato por parte da Suprema Corte. Esse entendimento que a deputada deveria perder a posição na Câmara dos Deputados. Qual é o impacto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a essa defesa? Porque essa é uma prerrogativa da própria Câmara. Ou a partir desse entendimento da Suprema Corte, essa defesa ganha muito peso, isso certamente vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados, ou são coisas distintas, hein, delegado? Peniato, o que eu vejo aqui no Conselho de Ética, eu vejo, infelizmente, lamentavelmente, eu vi casos aqui absurdos, como, por exemplo, uma pessoa que, aliás, confessou o crime de rachadinha, que é gravíssimo, e não aconteceu absolutamente nada. Casos aí de deputados que agrediram a esposa e não aconteceu absolutamente nada. E não vai acontecer. Isso depende muito do viés político ideológico. Eu entendo que esta decisão deveria partir da Câmara dos Deputados. Se houve qualquer tipo de delito, ela vai ser julgada pela Justiça, mas aqui o Conselho de Ética e depois em plenário se discute ou não se é caso de cassação, como acontece aí na maioria dos casos, né? Eu não acredito. Mas o que a gente tem visto aí da Justiça são esses tipos de decisões. Posso citar um outro exemplo. Deltan Dallagnol não fez absolutamente nada. Havia aí um exame de futurologia. Ele pode fazer isso, ele poderia fazer isso. Simplesmente cassaram. E o que me deixa um pouco abismado é a omissão da casa. A casa não deveria permitir isso, mas acaba permitindo. E aí, quanto mais subserviente você vai ficando perante um outro poder que não é superior ao legislativo e tampouco ao executivo, nós vamos cada vez mais abaixando, até virar capacho de um outro poder. Pois é, muita gente aqui apostando que vão deixar a Carla Zambelli sangrar, inclusive na Câmara dos Deputados. Agora, Mota, Beraldo lembrou da participação de Jair Bolsonaro no podcast Inteligência Limitada, um dos mais populares, mais acessados do país, e Jair Bolsonaro chega a culpar a deputada pela derrota, ou atribuir grande parte da derrota a esse episódio que envolveu Carla Zambelli às vésperas das eleições, porque ele disse alguma coisa que esse episódio vendeu a imagem de que Jair Bolsonaro defende armamento e muitos eleitores talvez tenham anulado o voto. Não votado em Lula, mas tenham anulado o voto ao invés de depositar o voto em Jair Bolsonaro. Dá para fazer essa relação? O que achou dessa crítica de Jair Bolsonaro? O presidente Bolsonaro tem razão. Armamento civil é uma questão muito delicada no Brasil. Nós somos educados desde cedo para aceitar que apenas policiais e criminosos podem usar armas. Muitos poucos brasileiros foram um dia no clube de tiro e tiveram uma instrução sobre o uso de armas. Uma das primeiras coisas que você aprende é ser extremamente cauteloso, cuidadoso, fugir de confusões. Essa é a regra. Se você está com uma arma, você foge de discussões, você foge de tumultos, você foge de confusões e não vai para dentro delas. Então, a reação da maioria dos brasileiros quando assiste a cena de alguém armado é uma sensação de estranhamento. O brasileiro ainda não entendeu que a autodefesa armada é um direito e é uma garantia de vida e liberdade, mas é um direito e uma garantia que tem que ser usados com muita responsabilidade. E aí, diante daquelas imagens, ficou muito fácil usar aquilo com uma finalidade eleitoral.
certamente aquelas imagens não ajudaram em nada. Inclusive, viu, Beraldo, a deputada Carla Zambelli se manifestou pelas redes sociais. Ela escreveu o seguinte: enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo. Fecho aspas, essa foi a manifestação de Carla Zambelli. Mas daí eu lhe pergunto, Beraldo, você acha que o fator Carla Zambelli foi o determinante para a derrota? Renato, primeiro a deputada demonstra a necessidade de calçar as sandálias da humildade, porque ela parece se recusar a reconhecer o erro, o grave erro que cometeu, e grave não apenas no sentido criminal, mas também no sentido político-eleitoral. Preciso lembrar que a deputada Carla Zambelli saiu de 2018 eleita com 76 mil votos e chegou em 2022 colada na imagem de Jair Bolsonaro e foi reeleita com quase 1 milhão de votos. Ela aumentou por 15 vezes, mais ou menos, a sua votação. E ela, que já havia sido reeleita 3 semanas antes ou 2 semanas antes daquele momento ali em que persegue o rapaz com a arma na mão, ela claramente se deixou levar ali pela vaidade de ser uma das deputadas mais votadas do Brasil. Se não me engano, foi a 3ª mais votada do Brasil nas eleições de 22. E claramente perdeu o contato com a realidade. A eleição de 2022 para presidente teve um resultado ali, uma disputa cabeça a cabeça que foi resolvido por poucos votos em comparação com o total, um percentual baixíssimo de votos, a diferença entre Jair Bolsonaro e Lula. E Jair Bolsonaro, além de tudo que aconteceu durante a campanha, mas é preciso lembrar, quer dizer, 1 semana ou 2 semanas antes do segundo turno, acontece aquele episódio em que o seu grande apoiador, presidente do PTB, Roberto Jefferson, dispara contra policiais federais, e 1 semana depois, Carla Zambelli sai armada atrás de um rapaz ali no meio da rua. Então, criou-se um momento, Caniato, em que a percepção era que as pessoas estavam perdendo o controle. E Carla Zambelli, na minha leitura, e falo isso desde sempre, foi peça fundamental para o resultado da eleição de 2022. Pois é, esse episódio bem lembrado do Cristiano Beraldo, foi um episódio que aconteceu no fim de semana, né? Ex-deputado Roberto Jefferson atirando contra os agentes da PF após, eu acho que foi uma ordem de prisão, salvo engano, e aí muitos, inclusive, entenderam que esse episódio também poderia ter arranhado, prejudicado a imagem do então candidato Jair Bolsonaro, né? Presidente à época que tentava a reeleição. Mas você, delegado Palumbo, a manifestação de Jair Bolsonaro no podcast, atribuindo a Carla Zambelli, se não em 100%, uma parte importante da derrota nas eleições de 22, e a manifestação dela, dizendo que é muito difícil ser julgada por quem ela admira, porque ela sempre defendeu. Olha, é muito claro que houve sim um prejuízo na campanha, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí você basta ter um pouco de bom senso. As imagens aí correram o Brasil, correram outros países, inclusive. Ela com uma arma na mão, correndo atrás de um indivíduo num bairro que a gente sabe que tem um viés político ideológico totalmente de esquerda. A gente chama o bairro aí de esquerda caviar, inclusive. Então ele estava ali no reduto dele, e ela caiu numa provocação e depois acabou pegando uma arma e fazendo uma progressão, né, que a gente chama no meio policial, até um bar, um restaurante, e houve todo esse prejuízo aí para o Bolsonaro. Quem falar que não houve prejuízo é porque não está enxergando com os olhos, né? Está enxergando com o coração, porque eu gosto, porque eu quero, porque eu odeio. Não, a gente tem que se atentar aos fatos. É evidente que houve um fato. Dias antes, vai o ex-deputado e metralha uma viatura da Polícia Federal, que também era apoiador do presidente, depois acontece isso, e isso vai juntando, né? As pessoas param e pensam, nossa senhora, o que eu estou fazendo? Eu vou apoiar
essa pessoa? Infelizmente, é essa a mensagem que a gente acaba passando quando a gente vê cenas como essa. Só para encerrar, Mota, eu tenho visto algumas manifestações de analistas que veem esse, vou chamar aqui de núcleo bolsonarista, mas a gente poderia tratar de outra forma, tá? Mas esse núcleo duro do bolsonarismo, esse grupo político liderado por Jair Bolsonaro, talvez seja melhor colocar dessa forma, que ele estaria, se não rachado, perdendo algumas peças importantes, mas ele poderia vir a se fragmentar a depender do avanço desse processo no Supremo Tribunal Federal e também essas investidas da justiça contra alguns integrantes desse grupo e mesmo olhando para algumas posições da Câmara dos Deputados que pode, inclusive, vir a tirar o mandato da deputada Carla Zambelli. Você vê dessa forma, Mota, esse núcleo político pode estar ruindo a depender do entendimento da justiça em relação a Jair Bolsonaro e aliados? Acho que a gente pode dizer que os apoiadores de Jair Bolsonaro, a grande maioria deles, virou alvo, está sob ataque. Eu acho que a gente não erra se disser isso. Agora, o núcleo do núcleo é Jair Bolsonaro. É Jair Bolsonaro que dá nome a esse fenômeno chamado de bolsonarismo. Esse é o núcleo do núcleo. A pergunta é: Jair Bolsonaro está desmoronando aos olhos dos seus apoiadores? Eu conheço muita gente que diz que não, que analisa o que está acontecendo e que diz que o resultado final deste processo será justamente o contrário. Será solidificar na mente de muita gente um cenário no qual Jair Bolsonaro foi perseguido injustamente, simplesmente para afastá-lo da disputa política. Não se pode vencê-lo politicamente, então ele será vencido nos tribunais. Não custa nada lembrar, Caniato, é um processo assustadoramente semelhante ao que aconteceu com o agora, de novo, presidente Donald Trump.